É, gente, Bolsonaro condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, mais uma multa bem salgadinha. Condenação justa ou não? Vamos discutir isso aqui. Mas, em primeiro lugar, vamos deixar claro, e eu vou expor os fatos para isso, que ele tinha, sim, a intenção de ficar no poder, de não permitir que o poder passasse de mãos. E ele fez muitas coisas para isso. Primeiro, discurso de deslegitimar a justiça eleitoral e as urnas eletrônicas sempre que ele pôde, acusando fraude falsamente, fazendo várias alegações mentirosas. Tudo o que ele podia para minar a confiança das pessoas nas urnas, ele fez. Já prevendo que se ele perdesse, bom, já tem um discurso. Na eleição, a Polícia Rodoviária Federal dele bloqueou rodovias em municípios do Nordeste em que o Lula tinha ido melhor no primeiro turno. Isso depois foi comprovado com o planejamento disso. Descobriu-se o planejamento, as mensagens, foi intencional mesmo. Criando filas que podia, nas estradas, que podiam dissuadir muita gente de ir. Pô, vou ficar 2 horas para ir votar? Não vou. Ou estão parando os carros, em tese era por segurança dos veículos, hein? Tô com um farol quebrado? Não vou. A ABIN do Bolsonaro monitorou adversários dele e também pessoas mais do lado dele que ele tivesse alguma suspeita. E essa mesma ABIN ajudou a desinformar sobre as urnas eletrônicas. O Bolsonaro se sentou com generais do alto comando do Exército, das Forças Armadas, para tentar convencê-los a embarcar com ele numa ideia de estado de sítio que ia impedir a posse do governo eleito. Isso já depois de ter perdido as eleições. Impedir a posse. Felizmente, 2 dos 3 do alto comando não toparam. Descobriu-se depois um plano que chegou a ser impresso e chegou a colocar agentes na rua para armar uma tocaia para sequestrar ou matar o ministro Alexandre de Moraes, que era presidente do TSE. Esse plano foi impresso várias cópias, foi discutido e foi colocado em prática. E só não aconteceu, aparentemente, o motivo que levou à desistência foi que não receberam um ok mais de cima, não tinha uma aceitação do alto comando, dos generais, acabaram desistindo. E além disso, a reunião do Supremo que eles esperavam ia terminar em outro horário, então não está claro bem qual foi o motivo ali. Mas foram para a rua. Além disso, acampamentos foram montados depois da derrota nas urnas, pedindo golpe e pedindo Bolsonaro presidente para as Forças Armadas durante meses. Desses acampamentos saíram atos de violência, mesmo já em 2022, como na noite de titulação do presidente eleito, em que queimaram carros em Brasília, isso ainda em dezembro. Teve um homem que tentou um atentado terrorista no aeroporto de Brasília, no finzinho do ano. E depois, já no novo governo, foi desse acampamento que, recebendo um influxo maior de gente, esses acampamentos saíram milhares de pessoas para fazer as invasões do 8 de janeiro, né? Num plano insano, achando que iam provocar uma intervenção militar, né? Tudo isso aconteceu, isso não tem dúvida. Qual que é a grande discussão toda aqui de tudo isso que aconteceu? E Bolsonaro queria, porque discutiu e tentou convencer pessoas disso. Queria o golpe. Mas ele chegou a cometer o crime de golpe de Estado na definição da lei. Lembrando que o crime golpe de Estado exige a tentativa do golpe de Estado. Exige atos já de execução para tentar viabilizar um golpe. A mera preparação, o mero planejamento, a nossa lei não pune. Nossa lei de golpe de Estado não pune. Então, muito do julgamento foi justamente, tanto a defesa quanto a acusação, foi justamente tentar dizer, tá, peraí, o que é uma cogitação de crime? O que é um ato preparatório? E esses dois aqui não são punidos pela lei de golpe de Estado. O que é um ato executório? E o que é, ainda mais, um ato executório com o emprego de violência ou grave ameaça? Porque a nossa lei é assim. Não é nem qualquer tentativa de golpe de Estado que ela vai punir apenas aquelas tentativas nas quais há o emprego de violência ou grave ameaça. Isso é uma falha da nossa lei, uma falha que foi apontada pela defesa do Bolsonaro, inclusive, pelo advogado Celso Vilardi.
Quando o Brasil estava discutindo as leis de defesa do Estado Democrático de Direito, né, da qual essa lei de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado de Direito são partes dela, a gente comparou com leis de outros países, e muitos outros países punem, inclusive, os atos preparatórios. Você se sentar para planejar um golpe de Estado, você se sentar com generais para tentar convencer, é óbvio que isso tem que ser punido. Um presidente sentou com generais, mas é óbvio. Só que a nossa lei fez a escolha consciente de não punir os atos preparatórios nesse caso. Falha da nossa lei. Se ela não tivesse essa falha, se ela não tivesse esse buraco, seria trivial condenar o Bolsonaro, mas ela tem esse buraco. E daí fica menos trivial. Por quê? Teve uma tentativa de golpe claramente com violência? Teve. O 8 de janeiro. Aquelas pessoas queriam dar um golpe. Havia militares ajudando eles, inclusive. O plano era maluco, mas então não era totalmente fora da realidade, porque tinha militar ali também. Eles queriam provocar uma intervenção das Forças Armadas. E usaram violência, ali é inegável. Mas e antes? Houve tentativa de golpe com violência antes? Porque essa tentativa violenta, como é que você... Ela foi. Mas como é que você liga o Bolsonaro a ela? Nada do que o Bolsonaro disse, ostentou, das conversas que ele teve, nada estava planejando o 8 de janeiro, que era um levante popular depois da mudança de governo. Tudo que ele discutiu e falou tinha a ver com promover, sim, uma comoção popular, o tumulto popular, mas que incluiria o Bolsonaro, ainda presidente, emitindo um decreto. Isso ele não fez. Não fez. Então, o golpe que foi planejado foi tentado. E o golpe que foi tentado, 8 de janeiro, era esse que estava sendo planejado lá atrás? E parece que não. Como é que você liga todos os elementos que eu descrevi e todos os atores, todos aqueles réus também, os 8 réus, né, a todos esses atos, inclusive ao 8 de janeiro? A resposta da PGR, e que o ministro Alexandre de Moraes reproduziu, tem uma resposta clara para isso. Existe um termo que foi usado ali como verdadeiro fator de ligação. É a cola que une tudo a todo mundo. Organização criminosa. Não se tratou de meras pessoas num concurso de atividade criminosa, ou seja, visando um mesmo fim, não. Era uma organização em que dividiram funções, tinha líder, tinha diferentes ações, diferentes núcleos, né? Todos visando a prática de crimes e especialmente esse fim de manter o governo Bolsonaro no poder. Então, por exemplo, o general Heleno, que se sentou com Bolsonaro para conversar e ventilou ideias ali, como tem que virar a mesa antes das eleições, algo que nem foi feito. Antes das eleições, né? Nem foi feito. Como é que ele é punido também, condenado também por dano ao patrimônio público que aconteceu no 8 de janeiro? Se ele em nenhum momento falou disso. Se ele até perdeu a proximidade com o Bolsonaro ao longo de 2022. A explicação, organização criminosa. Se ele fez parte da organização, tá todo mundo ligado a tudo aí, portanto. A organização criminosa era o grande fator explicativo, que mesmo que você não tenha um vínculo direto ali nas conversas, nas fotos, seja lá o que for, você tem eles tendo topado participar dessa organização. Agora, eles sabiam que eles estavam fazendo uma organização? Eles sabiam de tudo isso? É preciso saber? Isso é uma discussão pro direito brasileiro. O Fux já teve a visão de que não. Não cabe falar numa organização criminosa. E por quê? Porque não era uma entidade estável, com crimes, visando a crimes indeterminados, como é um PCC. Né? O PCC existe enquanto tal. Ele pode cometer diversos crimes. Ele tem hierarquias, tem funções designadas. Segundo o Fux, não dava para montar, não dava para atribuir isso às conversas que houve entre os réus. E sem a organização criminosa, a ligação de muitos personagens ali com muitos dos atos se torna mais difícil. Na interpretação do Fux, e essa me parece correta, o 8 de janeiro foi um ato daqueles que tinham sido deixados pelo Bolsonaro, que estavam desesperados e tristes porque o Bolsonaro não tinha
feito o bendito do decreto. E ficaram lá, Deus dará, esperando. E agiram. Mas teve participação direta do Bolsonaro? Parece que não. Claro que tem continuidades. É óbvio que esse povo só estava ali porque o Bolsonaro insuflou todo o tempo. Agora, quando o Bolsonaro, lá em 2021, fazia discurso no 7 de setembro contra a justiça, contra as urnas, era um passo já numa longuíssima execução dessa organização criminosa visando o 8 de janeiro. Me parece esticar um pouco a interpretação, né? Agora, o próprio Fux, ele reconhece alguns vínculos. Por exemplo, o general Braga Neto e o Mauro Cid realmente participaram daquela operação para matar ou sequestrar o Alexandre de Moraes. Fizeram aquilo. E daí ele condenou. Só esse caso. E aquilo visava, sim, um golpe de Estado. Ou melhor, a abolição violenta, né, do Estado de Direito. Melhor dizendo. Que é o golpe de Estado é você tirar o governo, né, colocar outro. A abolição violenta é você interromper o funcionamento de algum dos três poderes, com violência. Mas daí ele diz que com o resto não tem ligação com o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem vínculo com nada daquilo. A coisa da PRF não tem. Daí parece que o Fux exagera um pouco, né? Não tem. A PRF do Bolsonaro, Anderson Torres tinha contato com ele. Operação Punhal Verde e Amarelo. O Mário Fernandes, que era o general mais envolvido nisso, tinha contato direto com o Mauro Cid. Ele conversava com os acampamentos. Ele conversou com o Bolsonaro, ele menciona essa conversa. Disse que o Bolsonaro aceitou o assessoramento dele. Ele imprimiu o plano da operação de sequestrar o ministro e uma hora depois foi se encontrar com o Bolsonaro. Ele reportou para o Mauro Cid até que o Bolsonaro falou que não precisa ser no dia da titulação, não. Pode ser até no dia 31 de dezembro, tá valendo, pode acontecer. Qualquer coisa pode ser feita. Ué, e o Bolsonaro não sabia de nada disso? Bolsonaro não sabia das movimentações dos quartéis? Daqueles acampados que botaram fogo em automóvel em Brasília? O Mário Fernandes discutia direto com eles. Estava falando com o Mauro Cid, estava falando com o Bolsonaro via esses caras, eles estavam em faixa do Bolsonaro. Não sabia de nada. Nesse ponto, é mais crível a interpretação do Moraes, né? Isso é esticar muito a credulidade, além de qualquer dúvida razoável, para você pensar num caso em que Bolsonaro ingênuo, inocente, enquanto o mestre de ordens, né? O principal assessor dele, o Mauro Cid, um general que também é subordinado a ele no governo, estão tramando vários crimes em nome dele, e ele inocente, poxa, eu não sabia de nada, estava apenas discutindo uma questão de legislação. Mário Fernandes veio aqui me ver, não falamos de nada disso, não, que é isso. Bolsonaro queria, Bolsonaro agiu, outros agiram com ele, teve violência, não só no 8 de janeiro, antes teve violência. PRF, Punhal Verde e Amarelo, Noite do Fogo em Brasília. Mesmo na nossa lei mal feita, é justo e é importante condenar o Bolsonaro. Ele liderou isso aí. Você não precisa dizer que era tudo parte de um grande plano. Você não precisa excluir que, poxa, teve gente que participou um pouco, deu algumas ideias. Talvez o Paulo Sérgio Nogueira, né, que foi o ministro da Defesa, realmente a participação dele ali é mais tênue mesmo. Mas Bolsonaro não. E participou de uma execução com violência. Se isso é o bastante ou não para configurar a organização criminosa, aí o direito tem que discutir também. Os especialistas discutem isso.
Com ou sem esse crime da organização criminosa, é inegável que diversos elementos ali, o Bolsonaro estava junto, estava presente. Você precisa, para condenar ele, então dizer que se ele se reúne para trocar ideias de golpe, isso já é parte da execução de um plano de golpe de Estado? Parece forçar um pouco, né? Só que você não precisa dizer que a reunião era já a execução. Tá cheio de ato violento, é irreal. Reunir para discutir ideia é cogitar, ou talvez ato preparatório que deveria ser punido. Mas felizmente no sentido de que se o Bolsonaro só tivesse feito isso, ele não seria punível pela lei brasileira. E seria terrível já ter um presidente que se sentou para discutir golpe com os generais. Seria terrível. Só de ter feito isso, mas fez mais do que isso. O povo dele estava tocando fogo em Brasília. A polícia rodoviária dele estava bloqueando a estrada. Os kids pretos, a serviço dele, estavam de tocaia para pegar ministro. Isso aconteceu. Ele foi condenado. Essa condenação é justa. Mesmo se a narrativa mais maximalista da PGR do Moraes tenha, sim, seus exageros. Mesmo se talvez outros réus ali, talvez não devessem ser condenados da mesma forma. A Bolsonaro fez. Vamos lá, esse julgamento foi justo? Olha, eu já vi muitos argumentos de pessoas do direito de que teve coisas ali que não deveriam acontecer. Primeiro, e mais importante de todos, o Moraes não devia estar julgando, né? A partir do momento que ele viu que ele era alvo de assassinato ali, mas tomou-se a decisão de continuar. E é claro, sempre vai ter argumento jurídico, tanto para continuar quanto para não continuar. A questão é a escolha que foi feita. E o como isso vai dar ou não vai dar munição para, num momento futuro, reverter isso aí. Que era óbvio, o Fux foi voto vencido, óbvio que ia ser. Né? Ele surpreendeu todo mundo, eu não esperava ele negar toda a tese assim. Mas seguiu sendo voto vencido. Agora, no futuro, muitas daquelas objeções não devia ser julgado no Supremo. Primeira discussão. Mas é uma boa pergunta. É um ex-presidente que tentou um golpe de Estado, enfim. Mas enfim, é uma discussão. Outra, devia ter sido julgado no plenário do Supremo. Outra, Moraes não devia ser o juiz. Essa não entrou agora no julgamento, mas foi discutido antes, né? Tudo isso vai voltar. E a gente sabe que quando a maré política vira, a justiça pode virar também. Não vai ter sido a primeira vez. As pessoas falam de ditadura do judiciário, isso é uma besteira. É óbvio que a gente não está em ditadura. Mas é óbvio também que o judiciário pode cometer abusos. A comparação mais apropriada não é com ditadura militar. A ditadura militar sequestrava e sumia com pessoas de forma clandestina e torturava. É isso que a ditadura fazia. E os militares podiam intervir diretamente no funcionamento da justiça. A comparação mais apta do que a gente viu no julgamento do golpe é a Lava Jato. Aí sim tem um paralelo bem mais forte do que a ideia boba de ditadura. Esticando a interpretação da lei da forma mais, para ir atrás dos réus, da forma mais assim, absoluta possível, penas às vezes excessivas, uso da prisão preventiva e outros recursos de forma bastante liberal, digamos, liberal assim, ampla, digamos assim, e que no futuro cada uma desses atos mais questionáveis vai poder ser questionado. Tá? Mas enfim, são cenas possíveis dos próximos capítulos. Por enquanto é Bolsonaro condenado. Nossa, mas 27 anos de prisão, que absurdo. Vamos lembrar que para progressão de pena é 1/6 da pena, né? Ou seja, entre 4 e 5 anos aí de prisão antes da progressão. E mesmo essa prisão, duvido que ele fique os 4, 5 anos. O parâmetro aí vai ser o Collor, o ex-presidente Collor. Foi condenado, ficou um tempo na prisão, pediu prisão domiciliar, foi para a prisão domiciliar. Aposto que a mesma coisa vai acabar acontecendo com o Bolsonaro. A condenação foi justa.